vamos retomar a leitura. Hoje nós ainda vamos ver o capítulo 4 desde o início. Semana que vem vamos ver que a gente começa um pouco mais pra frente. Vocês considerarem que nós já exploramos bem apenas o versículo 7. Mas vamos lá, a partir do primeiro 4, capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atendeu o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu do seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se Deus fizeres, não haverá salvação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já da porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim com o seu irmão Abel, e percebeu que ele, sendo ele lutando, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do Senhor e do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais as suas forças, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que te possa ser perdoada. Eis que hoje me lances da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achar. Nesse movimento, de pesquisar o tema, nós tivemos a oportunidade de perceber vários pontos significativos na leitura desse versículo. A presença no sentido simbólico envolvida na descrição dos fatos, a presença dos elementos que constituem a intimidade do ser, Adão e Eva, expressões da intimidade, que são os pontos iniciais que geram os frutos. E os frutos que nos remetem ao nosso passado, que poderia ser identificado como uma reciclagem de possibilidades, que na semana passada nós estudamos como sendo aquelas tendências, aquelas condições inerentes ao ser que representam para nós a nossa vocação, que é o que nós estudamos. Então, esse caminho é aquele varão cujo direcionamento, cuja escolha passa por um terreno de lucidez, propõe uma lucidez embasada naquilo que é a raiz. Se nós entendemos que essa raiz do ser vinculada à terra representa o nosso passado. Esse passado que emerge no nosso dia a dia como nossa tendência. E nós teríamos, portanto, naturalmente, uma tendência a reciclarmos aquilo que já vivenciamos. Caim opta por esse caminho e ele recicla o seu comportamento. Tanto que nós comentamos até sobre o seu posicionamento em relação à profissão. Ele é que busca a terra, ele busca trabalhar as raízes. Então, até mesmo como lavrador, ele repete experiências anteriores e reflete um conhecimento amplo. Então, aquela posição de que Adão e Eva
viveriam na ignorância como uma estrutura dos primeiros passos da vida da humanidade, já não tem lugar na experiência de Adão, Eva e tudo. É tanto que o versículo começa, e conheceu. Então, a ignorância que foi levantada como uma possibilidade de justificativa do engano, já não tem mais lugar. Por isso que é importante nós resgatarmos aqueles pontos iniciais dos passos da história da humanidade. Hoje, ainda que nós tendemos nos desculpar, vamos colocar entre aspas, nos desculpar no plano da ignorância, nós não teríamos mais condições de sustentar esse elemento. Porque em algum movimento da vida, em alguma experiência, nós tivemos condições ou a chance de refletir ou de receber informações que nos dissessem sobre a lei da natureza, que nos dissessem algo sobre a harmonia que rege a vida, como vontade do Pai, do Criador. Então, Caim, esse padrão de direcionamento ou redirecionamento mediante uma oportunidade opta pela reciclagem. Esse Caim, ele não consegue viver a posição da dualidade. Ele não consegue viver essa conjugação de experiências e valores. Ele quer prevalecer. Tá? Então, nós pedimos, no versículo 7, se bem fizeres, não haverá pregação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já está posto, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Nós estudamos também, de forma bem exaustiva, a questão do pecado. O pecado como ação de Caim. É um pecado que assume como se fosse até uma alma própria, né? Eu como ele é apresentado. E se não fizer bem, o pecado jaz à porta. Jaz à porta. Está à espreita. Está à espreita. Então, o nosso desafio diante da invertida do Senhor, e aqui nós vamos sair do Senhor externo, do Senhor lá fora, para trabalharmos esse diálogo como um diálogo interno, no Deus imanente que direciona a vida dos seres, que estabelece esse diálogo constante, que nos permite visualizar no dia a dia, nas missões, nos passos, naquilo que chega. Essa reflexão. Como me posicionar? Qual a melhor escolha? Qual a melhor ação? Se bem fizer, se não fizer. Então, essa boa ação define a opção pelo pecado ou qual seria? Vou chamar pelo pecado ou pelo amor? Né? O que significa colocar como odiando de pecado? Mas eu vou colocar pelo amor, que é a proposta inicial de Abel. Tá? Abel lança a primeira semente dessa ação de amor. Primeiro, um amorzinho a Deus. Ele manifesta o seu amor a Deus através da sua doação, dos primogênitos e da sua moldura. Ele dá o melhor. E se é um plano de doação, aí nós observamos a questão das ofertas, essas primícias do reino, né? Essas ofertas como sendo o primeiro exercício de amor, de doação. Então, qual seria a condição do indivíduo diante do pecado? Nós aprendemos que todo ato indígena era pecado. Não foi isso? Nós entendemos que isso acontece? Tudo aquilo que saísse do padrão da dignidade, ou se não tivesse um padrão de equanimidade, seria pecado. Quando nós deixamos de olhar para qualquer criatura de Deus no plano da fraternidade, nós estamos desconhecendo Deus como Pai. Olha só. É muito desafiante. Então, se a gente for pensar, se nós temos pecado, é o tempo todo, né?
que nós somos parciais, nós vivemos experiências onde aquilo que nós queremos para os nossos nem sempre é aquilo que nós queremos para os outros. A nossa posição ainda é desse pecado que já na porta e se insinua e rouba a cena da nossa vida. E nós estamos tão envolvidos nesse pecado que nós nem percebemos. Então a vida oferece isso aqui. A vida oferece oportunidade. Oportunidades através do trabalho. E aí nós aprendemos também na semana passada, com o livro Exame de Vida, o que é uma profissão, né? Aquele tipo profissional como uma carta de crédito. E a questão bem matemática, bem financista, né? Para poder nos sensibilizar. Olha só a sabedoria de nós, né? Algo que nos toque, né? Algo que venha a sensibilizar o homem naquilo que ele realmente consegue sentir. Que na hora que mexe no bolso, não lembra aquela história do psiquiatra, né? Da história, quando ele via uma situação de obsessão violenta. Ele não chuta de coisa. Aí o espírito já falando com o orientador, né? Estava auxiliando, não, hoje precisa fazer a prece. Eu vou fazendo uma prece e você vai repetindo. Você ir exercitando o plano mental para ir se desenvolvendo desse plano de assédio espiritual que é acordar com as ondas mentais. Então tem que se exercitar. E aí começa, Senhor, né? Eu me coloco na vida da sua disposição. E o meu objetivo é de auxiliar o próximo. E aí então, Senhor, né? Eu me coloco à sua disposição como elemento para auxiliar o próximo. E eu estou falando, repetindo. E me dispõe, Senhor, a realmente canalizar os meus recursos em favor do próximo. Quer dizer, na hora que entrou no bolso dele, que se propõe a repetir, entrou no esforço. Ele ficou desequilibrado, definindo o que? Aquilo que era o ponto no qual ele não conseguia abrir mão, que era o ponto vulnerável daquela alma. Então, carta de crédito, sim. Carta de crédito para avaliar a condição do indivíduo desse planejamento, sabe? Esse planejamento de valores, para que os valores circulem de forma muito fluida, que é a questão do fluxo da própria vida. E esse versículo 7 não estaria uma recomendação aí para cá, se bem quiseres, haverá tentação para ti. Sim. Não pode tirar a interrogação com uma afirmação. Sim. Então não estaria aí, Senhor, já observando uma intenção com certeza. maldosa de Caim, que poderia ser freada por ele? Exatamente. E aqui é uma denúncia, né? É uma denúncia de que Caim sabe e conhece as duas vertentes. E não é que isso, né? É uma denúncia de que ele conhece as duas vertentes. E a questão interrogativa é uma oportunidade pedagógica para que a resposta seja dele, né? Então, quer dizer, não é uma definição autoritária que vem de cima para baixo. É colocar de forma interrogativa para que o próprio Caim, enquanto personalidade, pudesse dar resposta. Porque esse é o nosso desejo de livre-arbítrio. E a Bíblia nos coloca. Exatamente. E aí a posição é a resposta. Porque a vida é uma grande pergunta, não é? A vida não é uma grande pergunta? O tempo todo. Vou vestir a maré, vou vestir a azul. Vou seguir pelo caminho da esquerda, vou seguir pelo caminho da direita. Estou com fome, me pergunto, né? Você estou com fome, né? Você estou com sede? Você estou com fome? Questões básicas. Então, a vida é uma grande pergunta, né? E essa pergunta seria realmente dar a chance da resposta vir no exercício de livre-arbítrio. Isso não tem sentido. Não tem sentido porque nós deveríamos experimentar o ponto. Se ficasse na afirmativa,
pergunta da chance. Né? Aí ficaria no plano, então como se ele não tivesse a chance de escolher. Mas ele tem a chance de escolher. É mesmo. Eu sempre me questiono, principalmente no ensinamento com a Ione, é necessário para eu ter uma avaliação boa, é necessário mesmo? Necessário? Mesmo, porque até pouco tempo, eu posso dizer até ontem, né? O meu esforço ainda está baseado na questão do medo de estar no cultural. Sabe? Se eu quiser, pela lei de causa e efeito, mudar esse ponto, né? Até eu chegar ao momento de ser autônoma, de fazer o bem, pelo prazer de fazer o bem. Não, embasado no medo, por espontaneidade. A conclusão, cheguei às conclusões que nós ainda, eu, né, ainda procuro fazer o medo, ainda embasada, fazer bem, ainda embasada no medo. Pode ter um medo esforçado, apesar de eu ter consciência hoje, mas não há espontaneidade. Porque, para mim, não há livre-arbítrio. Por quê? Se eu quiser, eu fico lá. Então, eu não tenho verdade para fazer o mal. Entendeu? Eu faço bem, com medo, se eu ficar a cabeça vai me dar no meu joelho. Eu não vou ficar sem problema, né? Isso é um caminhar evolutivo. Eu nunca sei um caminhar evolutivo. Hoje eu vou fazer isso, sabe? Como eu disse, né? Eu tenho que vencer o impulso. Né? Mas vencer o impulso teria que ser baseado ainda no medo, né? Porque o impulso está carregado de vontade de reciclar o que eu fiz no passado. Né? Então, vou te fazer uma pergunta. Isso foi suficiente para nós? O medo justificou? Entenderam a pergunta? Aí eu terminei igual a turma, viu? O que acontece? Se o medo é um elemento que te faça agir no bem, se o medo é um elemento que te faça agir no bem, te afirma. Então não é porque é verdade, é pelo medo que você faça opção. Portanto, eu não tenho livre-arbítrio. Aí eu te pergunto, isso foi bastante para Caim escolher o bem? Ele matou Abel? Não matou Abel? Matou. Então não foi bastante. Então, veja dizer, o medo não tem sido um elemento gerador de comportamento. E dá. Esse comportamento acabou. Mesmo sabendo que ele não é ignorante, mesmo tendo escutado a voz da consciência, do Deus interno, do direcionamento, do que ser um caminho, do que ser no outro, não é nem só medo, mas não. É mais que ele é uma elaboração. Para eu ser bom, eu estou voltando. Aí eu estou voltando, quer dizer, eu estou te falando o seguinte, tá disso. Por quê? Mesmo com medo, você pode evitar de fazer o mal. O medo não vai te deixar, né? Entendeu? E aí, na hora que vou te fazer, quando se trouxe a questão do medo, aí me veio assim, recordando a questão da temeridade. Quando você estuda e busca, né, a origem etimológica, você busca no latim, temeridade, o que é temeridade? O que é temeridade? E a quê? É mesmo? Não, temeridade é mesmo. Temeridade? Depende. Tem duas acepções. Tem uma acepção que fala de medo, tá? Mas tem uma acepção que fala da ousadia, tá? Da ousadia, do lançar, tá? Duas acepções. Depois que você precisar da nota, eu falei assim, temeridade é um elemento.
lá na genialidade tem um polo que fala desse medo, depois você vai buscando sentido. Sabe o que é a proposta? A proposta é de respeito, temor com respeito, tá? Como expressão de respeito e intimidade, tá? Respeito e intimidade com Deus. Com virtude, eu estou falando, né? A virtude é o temor a Deus, tem esse respeito e essa intimidade com Deus, com virtude, tá? Então nós fomos distorcendo de tal maneira para utilizarmos esses elementos como elementos de poder, pior, como elementos de poder, para submetermos outras pessoas. Então aquilo que você sabe que se você pecar, o que acontece? Se você fizer mal, o pecado já na porta. Como se fosse, olha só, já na porta. Algo instintivo que pula e salva. Sabe? Vai entrar e vai ocupar um espaço. Como se fosse algo muito instintivo. Alguns até associam essa imagem desse pecado já na porta como se fosse uma fera, tá? Uma fera que assalta. Então, você fica atento. A proposta não é de temor, é de vigilância, tá? A questão da vigilância, o vigiar, como elemento fundamental. E o temor, ele seria, sim, um símbolo fundamental assegurador da vida. Então, se nós entendemos aqui como o primeiro passo. Porque primeiro, quando a gente estuda as fases do medo, qual que é o primeiro passo? Quando a gente tem alguma coisa que nos estimula, um barulho alto, que assusta. O que ele nos faz? Atenção. Não é? Então, a atenção como componente que ativa uma resposta instintiva. Tá? É tudo muito rápido, porque é muito visceral, muito primitivo. Então, nessa resposta de atenção é que vem a vigilância. Vem a vigilância, tem que estar atento. Tá? E essa atenção que vai ativar resposta. Ativará respostas instintivas, segundo aquela que for a disposição do indivíduo. Tanto que no mesmo nós podemos ter no mínimo duas atitudes. De exatamente. Ou você pode uma pergunta. Nós estamos dando resposta, porque quando fala o seguinte, aquele que começa o delito contra um irmão, você vai tornar o fugitivo e um pagamento. E às vezes, mas também ele vai correr o risco de quê? De quem se encontrar na cidade. Então ele vai ter, com que ele pode? Com temor de não, aí ele vai ter medo de morrer. Ele vai fugir com temor de ser preso. No nosso dia de hoje, né? Todo mundo pratica um crime, pode, por quê? É medo de morrer ou medo de ir para casa? Ou temor de ir para casa? Hoje, não é? Hoje. Então isso é como funciona a pessoa a não cometer delito, é o temor da prisão. Então, não é o temor que leva a pessoa para ficar o bem, não. Ninguém tem medo de praticar o bem. Agora tem medo de praticar o temor de praticar o mal por causa da consequência do ato maligno. Ainda não consegui praticar aqui na vez. Para eu ser bom, Não. Então, vou responder assim. Passar a régua. Não. Tem temeridade. Temeridade como virtude, que expressa respeito e intimidade com Deus. Então, objetivamente, nós não precisamos ter medo enquanto distorção ou essa acepção paralisante. Tá? o medo seria aí uma insegurança nossa, né? Tá, não, gente, é porque para a gente estudar o medo não é ruim. O medo não é problema. O medo, ele é da natureza. Como nós percebemos essa questão aí.
da essência dele como Jesus. Que se nós não tivéssemos medo, nós não sobreviveríamos. Tá? Aqui, nós temos o medo já mais pra frente, na vida de relação, na sociedade. Mas, como que o medo de cair se expressa na intimidade? Está aqui, ó, no 14, tá? No 14, aí a gente acaba pulando. No 14, ele fala do temor dele. Aqui, ó. E da tua face me esconderei. A primeira atitude nós vamos falar que Orundo foge. Então ele fugiu de Deus. Então ele manifestou o medo dele de que forma? Não vou olhar mais nos olhos desse Deus. Tá? Eu tenho medo por quê? Porque eu tenho medo que eu vou ver ao olhar para esse Deus. Porque ele conhece toda a minha intimidade. Então eu vou me esconder. Vou me esconder para que eu não viva a minha realidade. E ainda agrava a pena. Porque se a pena de Deus foi a terra abrir, não mais dona força, não tendo mais essa força nutritiva que as raízes poderiam dar, olha só, tá certo? A força que tem da terra é a força desse passado aqui, ó, que poderia ser super bem utilizado em favor dele, mas ele não ia mais encontrar elementos ali no passado capazes de sustentá-lo, tá? Ele vai realmente criar uma nova situação na qual essa terra é só um piso, mas um piso sem interesse, positivo pela boca, sem interesse, sendo um elemento assegurador de estabilidade. Ele perde a estabilidade. Ele perdeu o piso e perdeu a estabilidade. E opta por esconder. E aí ele se esconder como a primeira manifestação do medo. Tá? Então, o medo não é problema. O medo não é uma dificuldade. Se nós não tivéssemos medo, a nossa caminhada, ela seria muito mais de ensaio e erro, Beth. Muito mais de ensaio e erro. Porque eu tenho medo de matar, eu vou levar. Às vezes eu falo, não precisa matar, eu não matei você. Tá, então deve ser puxa por ação, lá na frente. Aí, o que acontece? A vida vai criando situações que criam uma reflexão. Olha onde. Aí já, o segundo passo, atenção e prudência. O segundo passo do tipo do medo. Tá? Nós temos a atenção e a prudência. Mas, gente, não será que eu faço esse segundo passo? Porque a terra interna, ela já na porta. Se eu deixar, ela vai nessa porta. E ocupa a cena totalmente. E ela faz não quer saber. Ela sai assim, né? Dizimando tudo e definindo posicionamentos geradores de consequências posteriores muito difíceis que não ser corrigidos. Porque é da lei. Nós falamos da carta de crédito, que era a profissão honestamente cumprida, que tinha que ser honestamente cumprida, para que nós tivéssemos o retorno natural da vida. Tá? E sair do plano do salário, que na profissão a gente aprende o dever. Não foi isso que nós aprendemos na profissão é o dever. E que o passo além seria a abnegação. Quando nós já estaríamos num patamar de atendimento, nós poderíamos os nossos interesses, mas já percebendo a necessidade e o interesse do outro, que era para engrandecer e honrar a criação divina. Então nós saímos do exclusivismo, do dever, cumprir o dever, dentro dessa linha. Eu vou cumprir o dever, porque se eu não cumprir o dever, eu não vou ganhar no salário mesmo. Ainda está, o cumprimento do dever ainda está dentro desse plano fechadinho. E se eu não tiver no salário? E se eu faltar? Se eu faltar, eu vou descontar. Se descontar, vai fazer falta lá na frente. Entendeu? Ainda Mas a atenção porque nós ainda somos senhores. Porque nós somos? Com certeza. Se nós passarmos caminhando mais, não vai haver mais necessidade de Deus, porque nós já viremos de acordo com a nossa intenção.
Falta muito bem, não. Qual que é a lei da vida? O amor. Olha. Moisés só fala de amor. Aí nós temos que repetir. Não matarás, não roubarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, não imagem, né? Não temos tanta coisa, né? Então de não, definindo posicionamentos de lei. E precisou desdobrar pela nossa infância espiritual. Infância espiritual. Então, ó gente, tem que ter regras. Se não tiver regras, ninguém vai trabalhar, mas ninguém vai falar no final. Assim, e ainda vai questionar para o senhor, mas eu paguei, por que eu não estou recebendo? Por que o outro vai receber muitas vezes? Ainda vamos questionar. Como se nós tivéssemos direito de questionar o amor. Como se o amor fosse questionável. Tá? Porque o amor, na expressão máxima, é imutável, porque é atributo do Criador. O que é atributo do Criador? Pegamos os atributos do Criador. Legislação, os pais que estavam aqui, estavam tratados, tem coisa defendendo, lá em Miaú. Eterno, imutável, imaterial, onipresente, o que mais? Único, né? Atributos da divindade. Então, se o amor é Deus é amor, né? Então, os atributos do Criador estão aqui, né? Então, expressos, sintetizados nessas condições apresentadas pelos discípulos para que nós pudéssemos ter uma relação, um diálogo que retratasse pontos de conexão para que a nossa linguagem fosse compreensível. Só que nós estamos questionando esse amor que é imutável, que é material, que é onisciente, que é onipresente e onipotente. E aí a gente fala assim, não, eu sei como é que é, porque o poder está na minha mão, não, eu sei, a onisciência está na minha mão. E foi isso que aconteceu conosco, quando nós temos essa dificuldade de visualizar esses atributos na própria criação. Porque nós passamos a questionar. Por quê? Olhando segundo a nossa mente. É a nossa mente que está isso. Vai ficar restrito àquilo que nós conhecemos, àquilo que são nossos valores. E foi isso que Caim fez. Caim queria uma ordem própria. Tá? Uma ordem própria. Uma lei própria. Negando essa lei de amor. Entendeu? Tá? E aí a gente sai da personificação, né? Deus, que Moisés precisou trabalhar dessa forma, em função do momento evolutivo da humanidade. Mas aqueles que conseguiam ir além, ele apresentou. Se ele apresentou 7 negativas, ele apresentou 3 assertivas, que seriam suficientes para o entendimento de Deus, completamente fora do elemento restritivo. Lei como elemento restritivo, mas sim lei como elemento projetivo. Promoção. Deus, um pouquinho? Um pouquinho, né? Não. Deus, um pouquinho. Aí, se não diga, depois vai. Adriano, depois fica. Muito bem. Minha pergunta era mais ou menos junto com a da Beth. Mais ou menos nesse sentido, que analisando Caim, que quando ele fez esse contato com o Senhor, ele chegou à conclusão de que a maldade era maior do que pudesse ser perdoada. Caim chegou a essa conclusão e se ele bobeasse, ele poderia ficar estacionado. Mas ele agiu, e partiu para outra, quer dizer, ele saiu para a cidade, encontrou uma cidade, ele conheceu a sua outra parte, né? Uma mulher que seria o outro lado. Ele agiu, ele edificou uma cidade, identificou essas ações, deu nome para a cidade, quer dizer, Caim saiu do estacionamento e caminhou. E eu fico pensando hoje,
quando a gente faz esse contato, quando eu fiz esse contato, e evidentemente a doutrina espírita foi um elemento de contato com o Senhor, e eu também identifiquei que a minha maldade era maior do que pudesse ser perdoada. E eu deveria também agir. Né? Então, sempre tem vindo a sensação de que eu não saí dessa conclusão de que a maldade era maior que pudesse ser perdoada. Nesse tempo que eu cheguei a essa conclusão, quando eu me analiso pela luta dos outros, e eu tenho que ter essa capacidade, eu sinto uma ressonância de fora para dentro de que há uma cidade sendo edificada. Né? Mas de dentro para fora, eu não sei se eu estacionei nesse medo negativo, que talvez tenha sido apresentado aqui, ou se é uma superexigência desse Caim que não se perdoou, que é maior a maldade que não possa ser perdoada, porque eu ainda estou esperando que alguém lá fora me perdoe, eu não estou conseguindo me perdoar, e me contentar com a cidade que eu estou conseguindo edificar, ou coisa parecida. Não sei se deu para você pegar a minha... Diferente do chefe, posso falar assim, direto? Eu gosto de filosofia, né? Mas já que ele coloca, nós conhecemos aí só, né? E esse discurso é repetido? Então vamos dar para ele o nome desse discurso? Orgulho e prepotência. Minha melhor amiga. Entendeu? Porque o que acontece? Não é aceitação da fragilidade humana que você não é anjo. Realmente uma maldade que pode ser perdoada. Isso! É só isso, gente, né? Então cada um esbarra num núcleo que é central. Por isso que a filosofando aqui, tá? E ele ainda está na reunião toda. Mas não está nítido o que é isso? Inventei alguma coisa aqui diferente das duas chagas da humanidade? Acho que não é nem no egoísmo, não, é no orgulho e na prepotência. Entendeu? Porque você quer viver uma experiência de conquista e de plenitude que ainda não é nossa. Então, a humildade, não é assim, é o contrário, nós fala depois. Então, aí o trabalho seria identificar a consciência, não que a gente dá para isso. O nome que a gente dá para isso é esse. Dentro do que nós conhecemos. Daqui 10 anos eu não vou dar outro nome. Mas hoje, dentro do que nós conhecemos, o nome que a gente dá para essa dificuldade dele, que muitas vezes é a nossa também, é isso. Eu não vou entender. Você não está levantando a mão da dificuldade dele, todo mundo levanta. Muito. Você não está sozinho, ainda tem mais essa. Tá? Tem uma turma muito grande. Só que tem, que na hora que você trouxe o exemplo, justificando todos os feitos de Caim, olha só. Por isso você vive de comunidade, com os nomes, casou com uma mulher, teve filho. Ele se perdoou, ele partiu para outra. Não sei se ele se perdoou. E na hora que ele estava relatando, ele disse, na hora de ver que ele associa com outras passagens. E eu falei, gente, eu nunca tinha feito essa associação, que é alguém que trouxe aqui para nós, né? Associação para a gente refletir. A mesma coisa da parábola do, como chama? Do mordomo infiel. Mordomo infiel. A mesma coisa da parábola do mordomo infiel. Grande herói. Aí, sabe até qual que é? Lucas 16, gente, depois você vai olhar, tá? Ou vamos ler agora? Vamos ler agora? Já que veio tudo assim? Lucas 16, tá todo? Nossa, tem uma cara ali. Ó, aqui. Gente, você Tá marcado aí. Lucas 16. E dizia também a sua justiça: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Parece com raiz? E ele, chamando-o, disse: que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia. Onde está teu irmão? Vamos repetir fazendo a associação. Dá conta da sua mordomia, porque já não poderá ser mais seu mordomo. E o mordomo disse contigo: que farei? Pois que o meu Senhor, o meu Senhor me tira a mordomia. Cavar não posso. De mendigar, tenho vergonha.
vai dar para ser mais pedagogo subjetivo não, né? Tem vergonha agora. Eu sei o que hei de fazer, de novo fazer, para que, quando for desapostado da mordomia, me recebam em suas casas. Astúcia. Mas a astúcia não é negativo não, gente. Isso é recomendação. A gente tem que usar essa astúcia a nosso favor. A ragacidade na frequência. Já sei, mas sei. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor um injusto mordomo. Olha só, gente. E louvou aquele senhor um injusto mordomo por haver procedido prudentemente. A prudência. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com riquezas e justiça, para que, quando estes vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nem o servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem muita semelhança, não tem, gente? Impressionante, né? Então nós observamos que os ensinamentos, eles se repetem com outras imagens, com outros componentes, mas o ensinamento da verdade é o mesmo. A proposta é a mesma. E aqui nós poderíamos dizer: granjeou amigos com a riqueza da iniquidade? Sim. Qual a lei que esse mordomo infiel pôs em ação? A lei de justiça. Da justiça? Foi justo? Você vai vender? Você está devendo 100, mas escreve 50. Estou devendo. Ah, não, estou falando por retorno. A lei da misericórdia, que não tem daria isso. Lei do auxílio. Auxílio. Ele ajudou os outros? Ajudou os outros? Sim. Ajudou os outros. Então foi a lei do auxílio que ele colocou em movimento na vida. E nessa lei do auxílio, olha, os talentos que nós recebemos são nossos? São empréstimos. Carta de crédito, trabalho, né? Para quê? Para que nós possamos auxiliar os outros. Imaginamos primeiro um auxílio pessoal, um auxílio ao outro e um auxílio à coletividade. Então, nessa lei de auxílio colocado em movimento, ele encontra elementos de retorno pessoal. Esse aqui eu acho que vai ser nosso livro de né? Capítulo 23. Auxílio. Capítulo 23 do livro Pensamento de Deus. Para gente que não conhece essa obra, é a faz esclarecimento. Essa obra, aqueles que estão chegando agora, Rodrigo, né? Rogério. Guardei só o nome. Então, Rogério, nós temos na semana passada, série de livros que a gente está estudando. Então, é bom salientar para aqueles que não conhecem, que essa obra é uma cartilha que, segundo Emmanuel, é estudada no plano espiritual por nós antes de reencarnarmos. Então, nós nos preparamos como roteiro reencarnatório, estudando essa obra. E ele sintetizou essa cartilha que existe no plano espiritual, trouxe para nós, para que nós recordássemos.
Então essa obra deveria ser nosso roteiro de reflexão sempre. Em qualquer situação, nós buscarmos aqui algum elemento que nos esclareça em alguns pontos que estão sendo colocados no foco da nossa reflexão. Então, se nós não falamos de auxílio, vamos ver o que tem para nós aqui sobre auxílio. O que Emmanuel registra? Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu. Então, quando nós ativamos a lei de auxílio, nós estamos refletindo a lei de amor, que é o reservatório da vida. Tá? Reservatório do infinito amor. A eterna providência é o reservatório do infinito amor. Então, o infinito amor em Deus utiliza canais de expressão. Canais de expressão. Um grande reservatório de canais para poder utilizar os elementos em favor dos outros. Aquela história, como que é, Deus escreve séculos, por linhas tortas, mais ou menos isso. Os canais que saem desse reservatório, como se nós fôssemos braços de Deus, boca de Deus, tá certo? Para veicularmos esse amor do reservatório divino. E o que a gente tem aqui como proposta de condição? É necessário, então é proposta de condição, que é necessário agora. Estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos. Explica a atalaia. Explica a atalaia, velho. De guarda, de vigilância. Aqui de novo. Sejamos vigilantes. Para quê? A fim de que não inversamos o eterno dar-se. Olha só. Não inversamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente os bens de que Ele nos enriquece. Não dá para paralisar no medo. Se a gente paralisar no medo, aí nós vamos viver a experiência da parábola dos talentos. O que aconteceu? Na parábola dos talentos, houve um posicionamento de fluxo de vida contínuo de multiplicação dos bens. Reservatórios, canais de expressão. Dois conseguiram fazer o movimento com canais de expressão. E um se fez a mesma proposta. Ele escondeu não apenas da parte do Senhor, mas escondeu os talentos. Então, aquilo que poderia ter fruto, ele se escondeu e escondeu o que ele recebeu. Muitas vezes nós fazemos isso. Quando você também comete um erro, quando você se expõe, você não se esconde da parte do Deus interno. Mas olha só qual que é a proposta. Nós já vimos o pecado faz parte da nossa condição, não faz? Já da porta, né? Já da porta. Esperando. Se nós ficarmos no cultivo de pecado, eu não estou fazendo a porta, ficou ocupou o espaço. Tem que dominar o desejo, né? Isso, Deus dominará. Sobre isso, nós temos que dominar esse pecado. E o que acontece muitas vezes? Que, em função do pecado, nós assumimos uma posição de não ter perdão aí a sagacidade da ordem própria de Caim. Não tem solução. Já pensei, mas já vi que eu sou um caso perdido. Remorso. Será? Indiferente. Ou então, eu acho que é rebeldia, gente. Eu acho que é rebeldia. Senão não achar cada um é aquela coisa. Para mim é rebeldia para não se ajustar a lei, porque a lei é amor. E a proposta é o seguinte, olha, não tem jeito, se você plantou laranja, você vai colher laranja. Mas você vai colher alguma coisa. E essa parábola do mordomo fiel, o que foi feito, gente? Tudo que nós fizemos, ainda que seja o mínimo, é valorizado. É valorizado, porque é o certo por linhas próprias. Então, quer dizer, você pode ser prepotente, não ser bem intencionado. Alguém está com bem intencionado, não é isso? Pode ser orgulhoso,
mas tem momentos de generosidade extrema, tá certo? Então pega o lado luz dele e usa esses canais de expressão em favor da vida. E aí nós vamos caminhando com aquilo que nós temos já de conquista coletiva. O que acontece conosco? Nós colocamos um foco no nosso negativo sem validar as nossas conquistas, aí que está, sem validar as nossas conquistas, e com isso a tendência é nos escondermos no mesmo. Aí nós paralisamos o fluxo da vida. E aí nós deixamos de fazer aquilo que foi roteiro. Então tem que ficar vigilante para não cair nesse comportamento, que é um equívoco. Porque os bens não são nossos. É aquela história. Você fala uma coisa e a pessoa fala assim, gente, como eu precisava escutar isso. E às vezes você fala de qualquer jeito. Mas você foi a boca que a vida encontrou para levar aquele recurso. Mas então, por misericórdia, meus direitos acabaram. O que em mim que não deixa que essas comportas abram e que a água flua naturalmente? É isso. Misericórdia, só responde com misericórdia. Eu invoquei a única coisa que move o universo agora, misericórdia. Então, vamos repetir a pergunta dele. Por misericórdia. Qual é o elemento que faz com que eu continue? Cada um aqui nesse momento pode fazer contato com a sua resposta. É o que eu tenho melhor. É o meu melhor. Se bem quiser. Tá? Na nossa reunião de quarta-feira, na reunião de quarta-feira, eu vou contar para vocês, foi uma coisa que me tocou profundamente. Tá? Tinha uma companheira nessa reunião, e sentava do lado de fora, no cantinho assim, no cantinho, fora da mesa. Entrava muda e saía calada. E ele ficava pensando assim, como será que é isso, né? Entrando numa reunião, né, no posicionamento. E ela já desencarnou, há alguns anos, e foi a primeira comunicação dela nessa reunião de única. Numa serenidade, numa tranquilidade, e assim, mostrando o quê? Pra mim, como que eu vi? Equilíbrio, foi nosso. Equilíbrio, serenidade, ajustado no contexto, e fazendo o quê? Dando a cota dela de contribuição. E aí eu fiquei, eu disse, mexeu demais comigo. Porque nós temos uma ânsia por fazer coisas grandes demais. E às vezes a pessoa fica assim, gente, não estou fazendo nada. Angústia. Não estou fazendo nada. Eu não estou dirigindo nenhuma instituição consciente em mim. Eu não estou, sabe como? Aquelas coisas grandiosas que eu sei que poderia potencial para isso, tá? Mas eu não poderia potencial, não pode. A outra ficou quietinha lá, sentadinha lá. Não prejudicou e somou. Se não prejudicar e somar, não está bom demais? Não é? Não atrapalhou, porque ele estava todinho. Ficava em pé, que é isso. Então, o que eu vou fazer? Dar o melhor dela, que ela sentia naquele momento. Ela dá o melhor dela naquele momento. Dá uma resposta nessa planeta também. Para todos nós. Né? É uma resposta que vem como uma oportunidade. O que eu vou fazer? É o meu melhor. Às vezes o meu melhor é estar lá. Pode ser que o meu melhor seja estar lá. O meu melhor pode ser fazer. O meu melhor pode ser diminuir a pena dos outros, né? Ser mais generoso igual o Mordano Tirão. O meu melhor pode ser criar possibilidades para que o outro faça meu portanto. E aí o outro já me diz, eu já fiz isso, meu melhor é isso, sou bom demais por ele.
e coloca o outro na frente. Então, cada um vai encontrar qual é o seu melhor. E esse melhor é o propósito da nossa reencarnação. É o propósito dessa experiência atual. Disponibilizar o nosso melhor para a vida. Tá? E por isso que às vezes fica tão difícil acreditar assim, gente. Aqui viu. Não é? Não é? Às vezes não quiser outra. Aqui viu. Não precisa o que nessa terra? Não é? Então, nós teríamos de buscar estilos de resposta. Tá? Café sem draga. Peraí, deixa eu falar um negócio da humanidade hoje, mexendo nisso, você colocou agora, e se a gente fugir desse melhor para um melhor, não vai dar conta. Então o melhor é ser. É só Ele não dá conta do melhor que ele tem. Exatamente. Aí, sabe o orgulho da potência. Eu dou conta disso. E quando você vai em um outro momento, querendo ter pressa, às vezes até com pressa, né? Com pressa para evoluir, aí depois você vai assim, não, gente, isso não era conquista definitiva. Isso ainda não era meu. Eu ultrapassei meu limite. O meu limite ainda não é. Não me permite viver esse outro melhor. Que eu já sei que é melhor mesmo. Mas eu não tenho conta. Um degrau a mais. Exatamente. Ele vai ficar realmente para um outro momento. Isso não faz parte da minha realidade atual. Isso é uma aceitação. Isso é humildade. Isso é exercício de humildade. Porque eu queria ser eu. Eu queria ser bom pai, bom esposo, bom profissional, bom lidador, espírita, no ideal, o que mais? E um monte de coisa, porque a gente já sabe um monte de coisa. Bacana? Sou. Não? Sou uma coisa, gente. Achei que foi ótimo. Se a mim me respondeu plenamente. Eu hoje agradeço ao Cecília aí essa resposta, porque mas então depois a gente pensa melhorar a resposta. Ainda Adriana depois fez. Hoje está difícil de arrumar fácil. Tá bom. Desde a questão da base, me veio aquela questão das vidas, tem uns caminhos maiores baixos. E aí a resposta fala que é o excesso que vamos acrescentando em cima dela. E a questão do cair, você começou a se comparar com a Bela. Aí você pensou lá, eu estou tirado. Então essa questão do amor, ele tem essa história de equilíbrio. Sabe, nessa oportunidade, quem que você pode dar de achar que isso é o adequado mesmo, ou seja, essa tendência que nós temos de descer a ordem, querendo o mais, a prevalência, a regra própria, é que começa a criar o desequilíbrio todo. Então, quer dizer, o que eu vou doar? O meu melhor dentro daquilo que é o meu limite, o meu real. Eu vou doar dentro daquilo que é o meu real. Eu sou Caim. Não sou a Bela mesmo. Mas a minha. Agora, eu posso melhorar a minha oferta. Ao invés de dar esses frutos mais ou menos, eu posso selecionar melhor a minha oferta dentro da minha produção. Eu opero mudanças dentro da qualificação do meu melhor. Eu posso melhorar o meu melhor. Mas eu sou lavradora da terra. Como que eu vou dar levogênio da filha lá, de gordura? Não dá para ter isso. Tá? Se eu tivesse dado dos melhores frutos, dos primeiros frutos, eu teria, certamente, oferecido o meu melhor para o Senhor. E Ele, certamente, teria visto a minha intenção no movimento. E a minha oferta também teria sido aceita. E não necessariamente uma oferta é aceita em detrimento da outra. As ofertas, elas são aceitas coletivamente. Porque cada um vive na vida e cada um tem seu lugar. Então eu não tenho que dar a oferta de Isabela, eu tenho que dar a minha oferta. A oferta de Caim e você foi melhor de Caim. E Caim não deu o seu melhor. Ele poderia ter dado mais. Essa questão do
superfluas e necessárias. E saber essa diferença, precisa ter humildade com ele. Freitas. Tá, Freitas. Tá. Freitas, menino. Capítulo 3 do livro Fonte Viva, na grande romagem, o texto evangélico de Paulo Alegria, que ele relembra aquela passagem de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ir. Aí os autores trazem para nós. Ignoramos as estações de contato na romagem nova, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Então, caiu bem claro para cada um de nós qual é o nosso Exatamente. E quando nós estudamos os porquês já estudamos da aceitação da oferta de Abel, ficou para nós que um elemento determinante da aceitação teria sido a fé de Abel, vocês lembram disso? Então, quer dizer, novamente, a fé aí como um componente fundamental, quer dizer, é a confiança. E aí nós podemos colocar confiança. A fé inicia-se onde? No berço rústico do temor. No berço rústico do temor. Aí nós retomamos novamente a questão da lei. Se a fé inicia no berço rústico do temor, nós podemos estudar que temor é esse. Mas não é um temor de nós não posso. É um temor de respeito e intimidade com Deus. Tá? E esse respeito e intimidade com Deus, essa confiança que faz com que eu me disponha. E eu ofereço, ó, você vai te dar isso aqui, não. Não é porque é preciosíssimo, não. É porque foi aquela disposição de oferta do seu melhor. E fechando o capítulo 6 do Testamento de Vida, fé, esforço que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Sublima-se na sabedoria, né? O amor sublima-se na sabedoria. Terceiro passo. Então, ali dentro. Tá, Adriana? Então, acho que deu a vida. Na questão aí, para ajudar todos nós, eu tirei hoje de Domitiel, que a primeira questão que foi perdoada, que ele chamou, foi a questão da medida de azeite. E nós sabemos que o azeite é o que é a energia que vai favorecer a luz. Então foi perdoado metade. Ele devia ser dominado metade. A gente tem estudado isso e pensado se esse perdão não seria a gente reconhecer que 50% da manifestação do prazer pertence a nós, que é a vontade. E o Emmanuel diz que a única que é capaz de colocar o Espírito em nós. Então nós temos que perdoar essa questão em nós, que é assumir o nosso livre-arbítrio, que é 50%. 50% fica por conta do Criador. Mas o segundo perdão foi sobre o trigo, que simboliza o trabalho. E foi perdoado, né? 80%. Quer dizer, de 20% do que a gente faz, 80% a misericórdia já fez por nós. E é nos colocar no lugar certo, com as pessoas certas, com todo o ambiente adequado, para que a gente possa nos manifestar do nosso orgulho, né? Das nossas questões, porque a gente veio para isso, para nos libertar de nós mesmos, não dos outros. Então, eu acredito que o que está faltando para a gente é o primeiro perdão, é movimentar a nossa vontade firme e vigilante para observarmos as nossas necessidades. E as nossas possibilidades, né? Tem que olhar as possibilidades. Dentro do contexto. Dentro do contexto. Aí de novo, dentro do real, né? Assim. Então, vai no primeiro. Voltando àquela questão que tivemos que ter uma pergunta da vez passada. Então, repete ela toda para nós. Lembra que eu disse que quem quer que mora por cá, que nós temos a segunda questão, nós temos que voltar ao Jardim do Éden e lembrar que a Eva avalia tudo que ela
soma ao todo. E a partir daí, você diz assim, aí se instala a dualidade. E essa dualidade, essa palavrinha não deixar também reservada. E ela oferta a Adão. Adão toma o fruto. Ele observa que Adão não avalia, ele toma. E Adão era alguém que tinha um papel no jardim do Éden. E a Eva, outro papel. Então, nós estamos aí em dual. Quando ambos tomam fruto, os dois vivem na nudez. Então, o que é essa nudez? E essa nudez a gente vai trazer esse raciocínio agora. Então, penso eu. Se Caim nasce, então o Caim herda o quê? Tanto uma parte da Eva quanto uma parte do Adão. Quais são esses atributos? Então a Eva queria, fica muito claro, a pessoa entendeu e diz assim, você vai ficar semelhante a Deus, que nem Deus. Então, se naquele momento o homem é tentado no pede, ele pede querer ser a posse de Deus, posse daquilo que nós pensamos. Então, na verdade, quando o Caim diz assim, não, é muito maior a minha maldade, então eu imagino um Caim que na verdade está dizendo assim, não, eu não quero saber desse Deus, não, eu quero reinar nessa terra, esse planeta é meu, eu vou ser dono disso aqui. E na hora que aí Deus diz assim, e coloca mesmo assim, não, Deus diz assim, você é meu filho. E a gente pode ir lá naquela parábola das ovelhas, né? Que ele diz assim, vamos reunir todas as ovelhas. Mas é só para a gente marcar que o Caim tenta o tempo todo se apoderar daquilo que não é seu, se fazer dono. Também Jesus, quando é tentado, na questão muito grande. Não, vai esclarecer. Jesus, quando é tentado, o diabo oferece a ele o domínio, né? O domínio. Daquilo que chama exatamente. Então, não estamos vendo. Então, pensando, nós vamos entrar na minha questão. Então, penso eu, se nós temos sempre nós, poderíamos dizer, o Caim, o Abel, o Adão e a Eva, nós pensamos isso. Quando o Caim prepondera, aí nós saímos no abuso, mentindo, na hora que a raiva, ela me diz, então, tocou na minha raiva, eu na hora, no tempo. Então eu não faço a interlocução, e acho que isso foi a grande chave, entre o meu Abel e o meu Caim. Eu não entro na interiorização, então eu vou no abuso. Ótimo. Vamos deixar isso, que depois eu volto a te ver tempo outro dia na palavra que ela desenvolveu. Vocês terminaram. Então, nós comentaram e ele falou que a vocação é extensa. Quando está se pensando no trabalho, quando lavou, em processo de negócio. Aí o Caim e o Abel. E o trabalho, ele apresenta muitas facetas de misericórdia do Senhor. E o trabalho de cada um de nós, ele se apresenta de forma diferente. E vai ser agradável ou não a Deus. E a gente olhando o plano, eu acho que a vida que são perdoados na devolução do céu, elas são que nós buscamos. E que na misericórdia fica deferido a dor do trabalho. Eu queria que me ajudasse aí nesse salmo que é o que eu concordo. A gente tem sentido da nossa vocação. Então, eu não vou responder de mim mesma, não, tá? Vou recorrer novamente a Elano no dia que está no divino, porque vem de encontro ao que nós temos, tá? Quando ele comenta o fluxo da vida. Então, nosso objetivo é criar um circuito completo de doação. Se existe um reservatório, pela lei de auxílio, nós somos canais de expressão. Esses canais de expressão, doando nossa melhora, nossa vocação, o nosso trabalho digno, cria um movimento de doação na vida. E se é ou não.
tá? Nós estamos doando aquilo que passou por nós. Passou por nós. Porque na verdade não é nosso. Tá? São elementos que foram realmente dispensados a nosso favor. E aí nós precisamos observar na própria natureza que existe uma demanda de fluxo. A água para ser pura para o camarada, o sangue não pode ficar parado, correndo. Emmanuel fala que o dinheiro é. O dinheiro é o sangue da civilização, como circular. E nós vamos percebendo o movimento desse fluxo, desse escoadouro do amor. Então, o nosso trabalho é de inserção na vida, no plano do movimento. Mas não é movimento para lá e para cá, não. Movimento de doação. De doação é o nosso melhor. E o que ele diz? Aqui. O detetor de numerosos bens em qualquer serventia para a comunidade, olha só, é um provedor em sombra à margem do caminho. Usurário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. Então, quando nós paralisamos o fluxo, nós optamos pela morte, que faz esclarecimento, angústia, medo, solidão e secura. Então, a vida vai perdendo sentido. Então, a depressão não tem medo mais? Medo de viver. A depressão muitas vezes, medo de se lançar, medo de ousar, medo de arriscar, medo de tudo. Tá? Muitas vezes a depressão é isso. Você pisando no passado, não consegue viver hoje. Né? Não existe. Só a opção da morte. Agora, olha a chave. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. Isso é tudo. Abriu, bem, como que é a parábola do caminho? O que tem 5, então dá 5 para ele. O que tem 2, então os outros 2 para ele. Então a resposta da vida vem na lei da abundância, ampliando recursos. Se é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. A questão da fidelidade. Então a dignidade e a fidelidade caminham juntas. Dignidade nós aprendemos semana passada. Autoridade moral, honestidade, honra, respeitabilidade, autoridade. Respeito a si mesmo, amor próprio, brilho. É dessa forma. Se não tem dignidade nas ações, nós precisamos fazer muito discurso de amor, não? Você não me chama amor a nós mesmos. Como que eu vou ter amor para com o outro ou para com a gente? Então tem que ser triste, uma pessoa fala assim, aqui não tá bom. Então é isso que ele vai falar, que muitas vezes quando tem um questionamento violento, pode ser um amor próprio que ainda precisa ser trabalhado, né? Um amor próprio que precisa ser vivenciado de uma forma diferente. E está ainda no plano de viver. Essa aí é bom. Auxílio, é um auxílio. E olha só, gente. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais, olha só, para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Você já prestou atenção que quando você começa a estudar, os dias começa a chover? Então, é um investimento a mais para a possibilidade. E aqui, ó, para acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Então, vamos deixar disponível, porque mais estuda, né? Então, nós temos referência. Vai sim, né? Então, a vida vai oferecendo. Aí, coloca junto uma pessoa que tem habilidade para poder o trabalho ficar mais bem feito. Isso não está falando nossa realidade aqui, mas cada um deve pensar no seu dia a dia como isso acontece, de forma tão natural. E aí, ele vai seguindo. Mais e mais. E ao finalzinho, ajudar com o sentimento, com a ideia, olha só, de que jeito que nós vamos viver então essa lei do auxílio. Com sentimento, com ideia, palavra, ação. Ajudar a todos e melhorar sempre. É invocar em nosso favor apoio integral
da vida. Apoio integral da vida. Então a gente faz isso. Quer dizer, consentimento. A nossa companheira que estava lá, quem falava era consentimento. Ela estava apoiando a vida. Tá? Com a ideia, com a palavra, tá certo? Não nos esqueçamos, foi de que o auxílio que prestamos aqui, entendeu? O auxílio que prestamos às criaturas tem exigência e sem paga. Aí a questão do interesse pessoal, né? Se tem interesse pessoal, já foi pago, né, gente? Já recebeu, está ótimo, já recebeu. Mas se foi sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa, a alegria, nossa rogativa silenciosa ao socorro divino. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos fazendo uma prece. Isso é prece. É uma rogativa ao socorro divino que nos responde invariável com a luta, a cooperação e o sofrimento. Então não vai faltar ajuda nem recurso. Essa parte que a gente espera, a compreensão do outro, não sei. Já é. Aí as pessoas compreendem, você está lá. A gente não precisa esperar nem que compreenda. Não. Não. Ele nem sabe fazer isso. Nem sabe. Por que está escrito ali do nosso lado? Lá, que é preciso muita compreensão e muito amor para auxiliar aquele que não entende nada do auxílio que está recebendo. Você está fazendo, carregando água no balaio, com aquele cuidado para a água no vazar, né? E o outro está repudiando em cima. Está repudiando em cima, gente, até quando? Aí nós temos que tributar isso aí ao socorro divino, que vai nos prover de luz da compreensão e do sofrimento. Você não vai entender, não. Aí você fala assim, gente, vai com uma dessa encarnação, vai deixar cá. Tá? Não é mais comigo. A questão é a conta de cada qual na vida. Porque enquanto nós estivermos esperando a compreensão, é o nosso pagamento. Aí no dia que tiver paz, você fala, aí você fala assim, ó, fechei a porta da luz da compreensão do sofrimento. Já recebi. Era tudo que eu queria. A gente não fala isso? Gente, eu queria, mas era tudo que eu queria. Não é? Aí perdeu. A chance da lei de auxílio dentro do movimento da vida. Deu, aqui? Deu. Bacana, né? Bacana demais. Tá bom. Diga. Diga. Pode ser. Por enquanto ainda não. A pergunta dele é que a gente trabalha com o seguinte, o bônus hora. Então ele está perguntando de forma tão direta. A gente fala alguma coisa de interesse pessoal, aí eu respondi igual. Ainda não. Mas nós estamos melhorando. Tá? Porque antes a gente queria a compreensão, e que é mais? Compreensão, a prova da atitude e fazer igual. Não é? Compreender, então a questão de Deus vai fazer igualzinho a faz. E compreendeu? Então a gente ia na sequência, tá certo? O nosso interesse pessoal, porque nós vamos poder estabelecer o pagamento, não, o pagamento está cobrando direitinho. Para cobrar nós somos. Então, nós colocamos, o nosso preço é muito alto. Nós estamos diminuindo o preço dessa cobrança do interesse pessoal, como exercício. E é tanto que quando no livro nosso lá é dito sobre o bônus hora, como é colocado? É um pagamento simbólico. Tá? Então já é no plano simbólico. Mas que na verdade seria esse retorno natural aqui do reservatório. Filosoficamente falando, é isso aqui, ó. E a tanqueando da guarda venha ser dobrado, porque esse cuidado de menino não é um negócio terrível. Então, quer dizer, dependendo do grau de doação. Cuidar de rebelde deve estar mais ainda. Não é? Não é isso que eles falam lá? Se ele fica lá cuidando de criança e não ganha banho dobrado, porque não pode desviar um minuto, porque tem que ficar ali, ó. Então, quer dizer, são atividades diferenciadas.
porque o plano de doação é diferenciado, né? A menina está tomando conta, está no colo, mas o que aconteceu? Você caiu, soltou, você não viu conta? E até por conta, não é assim? Então, quer dizer, a pessoa que se dedica a um trabalho dessa ordem, ela optou por uma entrega. Aí nós estamos falando da, vou chamar de aspas, da qualidade da entrega, tá? Uma entrega plena, tá? Então, com uma resposta que é diferenciada.